o laboratório, agora do ponto de vista, utilizando as técnicas de redes neurais. De novo, convido aí o Dr. Camilo Salvador a nos mostrando como é que foi esse processo. Então, gente, vamos começar fazendo um git pull lá e atualizando a pasta, porque se vocês verem aí, eu fiz um último commit aí, uma última atualização do laboratório de hoje há meia hora atrás. Então, por mais que vocês estejam ligados aí na disciplina, pode ser que vocês não tenham a última versão, né? Tá? Então, faço o git pull aí para puxar os dados. Eu já fiz aqui, ok? Da minha parte, e aí a gente vai trabalhar nessa pasta aqui, que vai chamar Lab Machine Learning 3, que tem algumas coisas que eu quero fazer hoje, que tem uma parte que é complementar à aula de ontem, que é para fazer as previsões com o modelo Random Forest, que a gente conversou hoje à tarde, o Caetano sugeriu que trouxesse já uma solução um pouco mais redonda disso, para vocês poderem extrapolar e usar para outras coisas depois, porque às vezes parece simples, mas tem sempre um detalhe ou outro, né, que tem que resolver. E aí tem também a implementação das redes neurais, né, de uma rede neural de 3 camadas, que vai ser similar ao que a gente fez na última aula com o modelo Random Forest, mas vai ser implementando uma rede neural, né, e os resultados, a avaliação do modelo, a gente vai usar os mesmos métodos da última aula, para vocês poderem fazer uma comparação direta, tá? Só um comentário rápido, eu fiz alguns testes com outras variáveis descritivas, e aquelas variáveis que a gente tinha proposto na aula 2, né, tem algumas variáveis ali que elas não têm tanta graça, vamos falar assim, não tem tanta variância, não tem tanto que modelar, principalmente essa stability charge e stability discharge aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer modelo simples conseguiria modelar essas coisas aqui, porque você não tem muita variância nos próprios dados, você tem muito dado nulo, você não tem tantos dados aqui para poder chegar num modelo legal. Então, eu falei isso porque eu pensei em fazer com esse stability charge, né, que seria o grupo 5, que não existe e tudo mais, mas eu decidi fazer com a mesma variável descritiva que foi a tensão média, tá? Eu acho que é mais interessante para comparar com o que a gente já fez antes. Tá, hoje eu quero, já que a gente tem tempo, eu vou perder um pouco de tempo aqui falando de programação, mas é rápido. A gente vai ver o arquivo que chama supplement.python, né, que é o arquivo que é o back-end, né, onde estão implementadas mesmo todas as funções que a gente está usando, né. Então, esse arquivo, vou lá para o começo dele, ele parece uma salada de fruta maluca, né, está importando vários pacotes do scikit-learn, Keras aqui, e etc., né, mas na verdade não é tão complicado não, tá? Essas variáveis estáticas aqui, que a gente vai usar lá na frente, elas são importantes para definir o problema de vocês. Como eu falei, o random seed, né, que é o que vai gerar as distribuições aleatórias nesse código, folds, né, que está associado com como vai ser dividido o banco de dados de teste treino. Aqui, search é o número de modelos que a gente vai buscar numa rotina de otimização. E agora tem esse outro parâmetro, que chama max neurons, né? É o número máximo de nêurons que a gente vai permitir em cada camada da nossa rede neural, tá? E eu estou deixando 300 aqui, é arbitrário esse número, né? Porque a gente fez um modelinho que conseguisse caber aqui dentro do conceito aqui dessa aula. Mas, sinceramente, 300 neurons é bastante, tá? Hoje em dia tem bastante trabalho principalmente o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software, eles estudam muito essa relação do número máximo de nêurons, capacidade do modelo, né, que está diretamente relacionado com isso, e da dimensionalidade dos seus dados, né. Muitas vezes, se você tem, por exemplo, a gente tem aí 150 variáveis descritivas, mais ou menos, 2.000 instâncias no nosso banco de dados. 300 nêurons é um número bom para esse tipo de coisa. Difícil, se a gente aumentar a capacidade desse modelo, pode ser que a gente tenha um resultado ligeiramente melhor, mas o custo computacional vai aumentar muito. Muitas vezes não vale a pena, principalmente dentro desse framework, que é o TensorFlow, porque quando a gente trabalha na prática com esses modelos, por exemplo, o pessoal que trabalha em banco, né, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão fazendo o curso que trabalham com aprendizagem de máquina e trabalham no sistema financeiro. Você precisa, por exemplo, depois, com esse modelo já treinado,
rodar ele lá no TensorFlow Lite no celular, né? E para rodar no celular, você precisa de um modelo que seja relativamente leve. Você não vai conseguir rodar um modelo de milhões de neurons num celular, né? Pelo menos hoje em dia não, talvez daqui a alguns anos. Mas, mesmo assim, quem está lá com o celular não vai querer uma coisa super lenta, e, né? Então, a gente está trabalhando com modelos pequenos aqui, mas fiquem à vontade para fazer experimentos. Comentando sobre isso, eu incluí aqui na pasta do laboratório, essa pastinha aqui, ó, 2048E, foi um modelo que eu fiz que ele é maior. Ele tem aqui todo, esse aqui é um modelo bruto, aqui depois de treinado, e os parâmetros que eu usei, e o training log, simplesmente um log das etapas de treino, tá? Com o erro em função dos passos de treino. Eu deixei aqui para vocês, se quiserem, tiverem curiosidade, podem copiar na pasta, carregar esse modelo e comparar, tá? Com o que vocês têm. Mas os parâmetros que eu usei aqui, não vai dar para ver, mas eu vou falar, tá? A diferença é que, em vez de fazer uma busca em só 20 unidades aqui, em 20 modelos diferentes, eu fiz em 100, e eu deixei o meu max neurons em 1000. E além disso, tem um outro parâmetro que é interessante aqui nesse código, que é esse create nanoforest. Não vamos usar esse método hoje, já usamos. Aqui, nessa função, né, Search Neural Network, né, função que vai buscar uma rede otimizada para o nosso problema, tá? Aqui, eu estou dizendo, deixa eu ir direto para onde eu quero. Aqui. Para cada modelo desses que eu estou testando, eu vou fazer um fit, e eu estou fazendo um fit de 32 epochs, estou fazendo, ou seja, 32 passos de treino, né? Isso é pouco, é bem pouco. Mas o que acontece, como eu falei, como a gente vai ter que fazer tudo isso em 15 minutos na aula, eu não podia deixar muitos passos de treinamento aqui, porque você imagina, a gente vai treinar 20 modelos para ver qual que é o melhor, né? Então, se eu deixasse muito aqui, ia demorar demais. Mas nesse aqui eu deixei um pouquinho mais, deixei 64. Tá? Basicamente é isso. E aí, o modelo final, em vez de eu treinar 256 ou 512 passos, eu treino 2048 passos. Então, se vocês tiverem curiosidade, tem um modelo aqui com uma grande capacidade, que eu fiz o treinamento hoje à tarde, aí demorou mais ou menos umas 2 horas, e eu já vou deixar ele pronto para vocês, quem quiser, só pode carregar ele e usá-lo, tá? Mas beleza, vamos tocar aqui o nosso trabalho, tá? Então, o objetivo da aula é obter um modelo de regressão utilizando uma rede neural de 3 camadas. Ela é uma rede totalmente conectada, né? Ou seja, cada nêuron está totalmente conectado nos 300 até 300 nêurons da próxima camada, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, como é que funciona a função para criar um modelo, tá? Ela é bem simples, nesse framework, o TensorFlow, a gente diz aqui que a gente quer um modelo sequencial, e a gente vai adicionando camada por camada, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma primeira camada, que tem número de nêurons é igual a esse neurons hidden, 1, tá? Então, estou passando 1 aqui, mas não preciso passar nada, porque, na verdade, isso é só um método que eu vou passar os valores que eu quero aqui na hora de buscar. Mas, enfim, vai ter esse número de nêurons, e ele vai usar a função relu, que foi aquela função que eu mostrei, mas, na verdade, essa função lick-relu, ela tem uma pequena diferença ali próxima do zero. Então, se o valor for ligeiramente negativo, ele vai passar como se fosse positivo. Mas é um detalhe de implementação, na verdade, é a relu aqui que a gente está usando, aquela função super simples, né? Até zero, dos números negativos até zero, ela é zero, dos números de zero para os números positivos, ela é uma função linear. E ela é a mesma função de ativação para todas as camadas e todos os nêurons, tá? Então, aqui eu vou adicionar uma segunda camada com neurons hidden, então, número de nêurons é o neurons hidden 2, e aqui uma terceira camada, número de nêurons hidden 3. E é isso. Basicamente, vai ter uma última camada, que é um único nêuron, que vai condensar toda essa informação numa única saída. Por quê? Porque o que a gente quer de saída desse modelo é uma regressão para achar apenas uma variável alvo, que é a tensão média, né? E a função de perda vai ser baseada no erro quadrático médio, então ele vai comparar o erro quando ele estiver treinando, ele vai comparar o erro da função, né, que ele está treinando, com a referência do modelo, e ele vai utilizar o Adam, que é o optimizer que ele vai usar aqui, que é um optimizer muito utilizado. Assim, tem outros, eu poderia ficar horas falando só disso, mas se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá na documentação do TensorFlow, quem que é o Adam, e basicamente é um optimizer que ele utiliza um gradiente, o descendente estocástico, mas tem detalhes de implementação dele, tá? E aí,
um outro detalhe interessante aqui, foi uma coisa que eu sofri hoje à tarde, mas não vou comentar, que é de programação. Aqui simplesmente estou gerando 20 números aleatórios entre 0 e 300, estou salvando eles em nRange, nessa variável aqui, essa matriz, e vou imprimir esses números, que vão ser os números que a gente pode assumir como os números de nêutrons em cada camada. E aí eu vou dizer aqui, ó, o segredo é essa funçãozinha aqui, ó, que chama Random Search, né? Para quem trabalha com aprendizagem de máquina, já conhece a função. O que é ela? É um jeito automatizado de você fazer um Random Search. Você vai procurar com modelos, né, de uma maneira aleatória. Então, você tem um espaço onde a gente poderia combinar aqui, né, infinitos modelos, onde, sei lá, a primeira camada tem 21 nêutrons, a segunda tem 47, a terceira tem 299. Um outro modelo, 10, 20, 30. Um outro modelo, 299, 299, 299, né, porque está limitado até 300 nêutrons, né. Mas, enfim, são infinitas, muitas combinações que a gente tem aqui. Então, para a gente não ter que testar todas essas combinações, a gente vai fazer uma busca aleatória, passando esses parâmetros. Então, esses parâmetros aqui, esse parâmetro bridge que eu vou passar, são justamente os nêutrons da primeira, segunda e terceira camada, dentro desse range que eu defini, que é um número de 0 a 300, um número aleatório de 0 a 300. Então, ele vai testar 20 modelos fazendo combinações aleatórias dessas 3 variáveis, tá? Basicamente é isso. E depois dele testar, ele vai testar cada modelo por 32 epochs. Depois que ele testar esses modelos, ele vai pegar aqui o número ótimo de nêutrons na primeira camada, na segunda e na terceira camada, criar um novo modelo do zero, com esse número ótimo de nêutrons, e salvar esse modelo. E isso é o que a primeira função vai fazer. Esse search NN, ele vai buscar, então, um modelo viável. Entre 20 modelos, ele vai escolher os parâmetros aleatoriamente, dentro dessas condições aqui, com o número de nêutrons até 0 e 300, e vai retornar para a gente o melhor possível, ou seja, o que tem o menor erro. Aí a gente vai pegar esse modelo e vai treinar de fato. Porque a gente não quer só ele treinado por 32 epochs, né? Agora que a gente sabe que esse é um modelo bom, promissor, vamos treinar, deixar ele treinar um pouco mais, deixar ele aprender um pouco mais com os dados. Então, essa função train-NN, né, é basicamente isso que ela vai fazer. Vai dividir a base de dados entre treino e teste, vai criar um log de treino, que foi aquele arquivinho que eu falei para vocês, que vai registrar como é que estava funcionando o treinamento, depois a gente pode usar isso para várias coisas, e vai salvar o modelo depois de treinado nesse NN trained, tá? E é isso, vai retornar o modelo, mas a gente nem vai usar, a gente pode usar ele para fazer os gráficos, tá? Essa função evaluate model é para avaliar o modelo, a gente já usou ela antes, é a mesma função de sempre, ela só faz predições e compara o erro na base de teste e a base de treino. Então parece complicado, mas não é, e é isso que tem no nosso back-end. Então, agora que eu investi já o tempo explicando como que funciona, essas funções que eu implementei, a gente pode ver exatamente como é que estamos chamando essas funções no arquivo load, né? Então, vamos lá. Aqui esse texto, tá, gente, é um resumo de tudo que eu acabei de falar, tá? O que é a função, como é que foi implementada as funções, né? São duas funções, search_nn e o train_nn. Essas funções aqui estão lá no supplement.python. A principal função mais importante do search_nn é o random search. Estou explicando aqui mais ou menos o que é que ela vai fazer, né? E quais são os parâmetros que a gente poderia mudar, principalmente aquele parâmetro lá de 32 passos, né? Tá na linha 107. Tá? Isso aqui é só para deixar isso registrado, caso alguém pegue isso no futuro e não tenha participado da aula, né? Beleza. Então, agora vamos lá. Lembra do arquivo, o load, que a gente fez na última aula? Então, esse é o mesmo arquivo, só que agora eu fiz pequenas modificações para ele poder comportar a rede neural ao invés do método random forest, tá? É o mesmo script, praticamente. O que ele vai fazer lá no começo? Vai excluir as variáveis que a gente não vai usar, vai definir a variável alvo como a tensão média, vai dividir, então vai definir a variável alvo e vai definir aqui as variáveis descritivas como todas as outras, menos a variável alvo, e também excluir, lógico, essas aqui que a gente não quer, né? Vai fazer a normalização dos dados, né? Como sempre, fazer a normalização é muito bom, vai poupar bastante tempo para a gente, então transformar aqui as variáveis descritivas entre os valores de 0 e... todo mundo vai para valores entre 0 e 1.
E aí, vamos mostrar aqui quantas variáveis descritivas a gente tem. Aqui, como sempre, eu deixo aqui o OS, a função, né, para setar apenas um core para trabalhar, porque eu estou na máquina virtual, não quero usar mais cores. Se vocês tiverem aí 20 cores no computador de vocês, muito bom, que bom. É um bom computador, né? Aí vocês podem colocar aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo para 4 cores, tá? Ontem eu comentei, hoje eu decidi colocar aqui, caso alguém queira usar, pode usar esse aqui, tá? E aí a gente vai, o bom de a gente ter estudado lá como é que funciona o nosso back-end, o supplement.python, é o seguinte, no nosso código mesmo, é tudo que o código vai fazer está nessas duas linhas. Ele vai pegar e vai buscar um modelo, né, que vai ser esse modelo bruto, usando a função search_nn, vai passar para a função os valores de xy, que a gente definiu lá em cima, e depois ele vai pegar e vai treinar um modelo com base nessa arquitetura que a gente construiu aqui, né, que a gente obteve um modelo otimizado, né, os parâmetros para o número de neurônios de cada camada, passando x, y, e eu também estou passando para a função um número, 256. Se a gente olhar lá no suplement.python, a gente vai ver que esse aqui é o número de epochs, é o número de etapas do treinamento, tá? Eu prefiro passar assim, porque isso aqui a gente sempre muda. A gente às vezes faz 256, fala, pô, podia ter treinado um pouco mais, o erro ainda está meio alto. Aí você pode vir aqui e mudar, tá? Depois, se você já tiver treinado o modelo e você já tiver lá na sua pasta, né, igual eu tenho aqui, por exemplo, esse modelo aqui treinado, né, aí basta eu comentar essas duas linhas, eu comento essa linha aqui, por exemplo, e essa linha aqui, e eu deixo essa linha aqui aberta, que é para simplesmente, em vez de buscar um modelo otimizado e treinar o modelo, eu simplesmente vou carregar um modelo pronto, tá? Eu não preciso ficar perdendo tempo aqui treinando tudo de novo, né? Beleza. E aí, depois de treinar o modelo, obviamente, vou fazer a avaliação desse modelo, para ver como é que estão os erros, e fazer os plots lá. Se vocês lembram dos plots, né? Um é um plot de correlação e o outro é um plot de erro. Nesse caso, não tem aquele plot lá do Random Forest que mostra quais são as variáveis descritivas mais importantes. Porque nas redes neurais isso aí não é tão trivial, né? Essas variáveis, elas vão entrar em todos os neurônios, vão passar por todas as camadas, então não seria tão simples de recuperar isso, tá? Tem uma outra diferença que eu tive que fazer aqui, até coloquei por solution, porque foi a única solução que eu tive que fazer. Eu detesto fazer esse tipo de coisa, essas iterações com for, fazer esse tipo de laço, que é muito lento no código. Mas eu tive que fazer aqui para acertar o que a gente chama de bins, né, que são as caixinhas lá para dividir o plot de erros, a distribuição dos erros. Ele não estava dando certo do jeito que estava. Tá? Mas essa aqui não é o tipo de solução correta, tá? É só uma solução coxa que eu tive que fazer porque eu não estava com tempo para ver qual que era o melhor jeito de resolver isso. E aí vou fazer os dois plots. Esse aqui, o segundo, já é o histograma, que são aquelas curvas de distribuição de erro, tá? Então não tem tanta coisa para fazer aqui, não. Eu nem vou salvar, nem vou mudar nada. Então, gente, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar rodar isso aqui, porque vai demorar um pouco, e aí a gente pode discutir outros detalhes aí que eu deixei escrito e tudo mais. Assim, eu quero mostrar, eu tinha deixado isso aqui anotado no supplement.python, né? Na função trainNN, ó, tá aqui, tá, gente? Ó, passar o modelo x e y e o número que eu estou passando, ó, vai armazenar nessa variável steps aqui, ou seja, o número de passos, tá? E onde é que vão entrar esses steps? Tá aqui, ó, tá entrando aqui, ó, epochs, igual steps. É o número de passos que ele vai treinar o modelo, tá? Isso a gente vai ver agora. Mas só para deixar claro, né, o que a gente está fazendo. Esse batch size aqui poderia mudar também, é outra variável que é arbitrária. Eu não fiz, normalmente a gente poderia até passar como um parâmetro aqui no modelo, né, e mudar, mas eu prefiro não fazer isso. Isso aqui, o batch size, batch é um grupo de dados. Então, em quantos grupos ele vai, para cada etapa de treinamento, quantos grupos ele vai usar da base, né, de treino. Então, a gente poderia aumentar esse número, já que a gente tem mais de 2.000 entradas nesse banco de dados. Mas não tem problema, a única diferença é que às vezes um batch size pequeno, às vezes dá um resultado um pouquinho pior, mas não tem tanto problema não. Essa diferença normalmente é muito pequena para se notar nesse tipo de projeto. Beleza, então, aqui, a gente teoricamente não precisa instalar nada, porque a gente já instalou tudo na última aula, tá? Então, eu vou só chamar aqui o load, e vamos ver aqui, ele vai dar um erro aqui. Tá.
Só para evitar, eu não quero instalar o TensorFlow de novo. 24 PC da NASA. Só vi agora, só. Enfim, eu não vou instalar o TensorFlow de novo, porque o TensorFlow sozinho normalmente é uns 400 MB, né? E eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no Conda alguns pacotes que tem o TensorFlow. Por exemplo, o pacote do DeepMD eu sei que tem o TensorFlow, porque eu utilizo o TensorFlow. Então, eu vou ativar ele. Tá ativado. E aí eu vou tentar rodar de novo. Aí, se rodar, eu não preciso ficar instalando. Bom, talvez não rode, talvez tenha que instalar. Bom, rodou. Beleza. Então, enfim, vocês podem fazer o mesmo aí, beleza? Ah, tá pedindo TensorFlow, Claudio? Então, tenta fazer o seguinte, cara, tenta carregar aí o Conda, você viu o comando lá que eu dei? É o Conda Activate DeepMD. Aqui, tá aqui, ó. Aí se você entrar no ambiente do DeepMD, a gente sabe que tem esse pacote do TensorFlow já instalado, tá? Ah, tá, tudo bem, beleza. Tá, ok, gente. Isso acontece, viu? Porque, assim, essa máquina virtual a gente mandou para vocês já faz um tempo, então teve atualizações do TensorFlow nesse meio caminho, nesse inteirinho, né? Então é normal acontecer isso, às vezes pedir para falar que está numa versão que já está mais antiga, pedir para atualizar, tá? Mas, enfim, só para comentar aqui, o que aconteceu aqui? Vou imprimir o banco de dados, igual na última aula, que são as variáveis descritivas que a gente tem. Eu só tenho um core disponível, porque o meu PC não é danado, né? Como disse o Lauro aí. Então tá rodando só nesse core mesmo. Aquela minha geração de números aleatórios entre 0 e 300, eu gerei 20 números, então são esses números aqui. O maior número, mais próximo de 300 aqui na minha distribuição, foi 294, né? E aí tá treinando aqui, ó. Lembra que ele vai testar 20 modelos, e cada um deles ele vai treinar 32 etapas, né? Você vê que isso aqui é o erro, né? A função de perda é o erro. Ele vai caindo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso para 20 modelos diferentes. O modelo que tiver a menor perda, no final vai ser o que ele vai escolher. Olha que maluco isso. Olha a paga, ó. Que viagem. Beleza, vamos ver como é que tá aqui. Ah, tá indo aí, tá indo aí. Tá treinando. Não tá indo. Instalei TensorFlow pelo PIP3, está instalado, mas não funciona. Tá, Laura, você pode tentar. Qual que é o erro que tá dando aí para você? Né? Pode ser que seja algum erro de dependência, às vezes, alguma outra coisa que precisaria instalar. Lauro, se você quiser, você pode compartilhar a tela, né? Se você está tendo algum... Pode ser, eu posso fechar aqui. Quero, precisa do TensorFlow. Você instalou o TensorFlow? Ó, vamos lá, eu vou só abrir aqui. Agora, vamos ver se esse computador vai sobreviver ao que eu vou fazer. Eu posso fazer aqui só para ver o erro que está dando. Aqui eu já tinha feito, né? Vamos ver se é o mesmo erro. É esse erro que você está vendo aí, cara? Tá. Então, aqui, a gente está chamando o pai... Tá, beleza. Tenta fazer esse aqui, tá? pip3 install TensorFlow. Ixi, agora eu não sei se vai aguentar não, porque eu só tenho um core e eu estou fritando o meu único core aqui e ainda vou ter que instalar aqui. Mas enfim, ele vai dar conta, eu acho. Vamos ver. Tenta fazer pip3, tá? Porque se você faz o pip, isso é um problema que vai acabar daqui para frente, nas distribuições novas, até do Ubuntu, os flavors todos não vão ter mais esse problema, porque anteriormente você tinha implementação do Python 2, como sendo a implementação padrão, né, do Linux. E agora está todo mundo no Python 3. Aí você tinha, por exemplo, o Python pip, que é o gerenciador de pacotes, você tinha o pip e o pip3. O pip era do Python 2 e o pip3 era do Python 3. Isso é um problema, porque quando você escreve o código Python 3, ele não é compatível com Python 2. Ele já tem várias sintaxes, coisas que mudaram. Então, se você instalar pip install
qualquer pacote, ele vai instalar no Python 2, e você não vai conseguir rodar, porque você teria que chamar como Python, e não Python 3, entendeu? Mas, o meu ele instalou aqui, o Python 3, o TensorFlow, tá? Aí provavelmente deve rodar aqui. Eu não vou colocar para rodar, porque senão ele vai travar minha máquina. Tá rodando aqui já. Tenta aí, Lauro, fazer. Aí a gente vê. Isso aqui vai demorar um pouquinho mesmo, gente. É pelo menos uns 10 minutos aí que eu vi. O tempo total, né? Para ele testar todos esses modelos aí. Camilo, qual é a configuração da tua máquina atualmente, dessa máquina virtual que você colocou? Só para as pessoas terem ideia de quanto tempo poderia demorar na delas, né? A minha é um core só de... Todo mundo reclamando, todo mundo quer o computador da NASA, mas, né, vamos... O meu é um core só, eu reservei um core só de, acho que é 3.4 GHz, mas é um core só. Uhum. Se alguém tiver, por exemplo, uma máquina multicores e colocar lá 2 ou 3 cores no VirtualBox, é só mudar aquela linha lá do script e aí vai rodar muito mais rápido, né? Porque aí ele vai dividir os modelos, ele vai treinar 2 ou 3 por vez, né? Um em cada core. É isso. Mesmo erro, tá bom. Se você, cara, ô Lauro, você não consegue nem ativando o ambiente virtual lá do DeepMD? Porque naquele ambiente já tem o TensorFlow instalado já, né? Tá. Faz o seguinte, então, tenta, já que não está dando certo aqui para você, tenta entrar num outro, você pode usar um outro ambiente do Conda, por exemplo, você pode usar o Conda, o base, por exemplo. Ativa o base e instala o TensorFlow aqui. Tá ok? Tenta fazer isso, porque aí você tem, o base, ele é um ambiente separado da sua máquina. Então, às vezes tem algum probleminha de dependência que está ocorrendo na sua máquina, que no base pode ser que não ocorra, entendeu? É só assim, uma solução que pode funcionar, uma coisa rápida, lógico que teria que ver o erro e tal, mas isso aí deve funcionar. Tanto que, ó, acabei de instalar lá, né? Se eu colocar para instalar aqui, ó, ele vai instalar tudo de novo, tá vendo? A única diferença é que ele não vai baixar da internet, porque ele sabe que tem um pacote que já está guardado aqui na minha máquina, né? Mas ele está instalando de novo, tá extraindo, fazendo as dependências, tudo de novo. Tá ok. Beleza. Eu acho que deveria estar quase acabando já, viu? Não sei. Sim, Nicolas. Quando você instala dentro de um pacote, dentro do ambiente virtual, você não instala na máquina. Ele fica no cache se você quiser instalar na máquina, mas é para isso que existe o ambiente virtual mesmo. O base não tem o Pandas. O Pandas é 4 MB, cara. Pode instalar aí. PIC3 install Pandas. É pequeno, um dos menores pacotes que tem. É que o meu já tem tudo no cache, então eu não consigo nem ver o tamanho, mas é pequeno. Não, então, o DeepMD, eu não sei se ele usa a biblioteca Pandas, viu? Aí é só instalar lá o Pandas. Mas é melhor instalar o Pandas no DeepMD porque o Pandas é bem pequeno. O Pandas, o NumPy, essas bibliotecas são bem pequenas. Então você consegue instalar rápido, tá? Mas esse tipo de coisa não tem como, viu, gente? Com código, eu rodei em várias máquinas esse código antes de fazer a aula. Eu sei que roda em várias máquinas. Mas sempre tem algum probleminha, não tem como. Isso é de instalação para instalação, tem que ver como é que estão as dependências em cada sistema. Às vezes, se você fez um upgrade da sua máquina, aqueles do sudo apt-get lá mesmo, e fez um update, às vezes você tem uma versão do Pandas ou do NumPy diferente da que tem aqui na minha máquina, e aí dá algum probleminha desse, pede para reinstalar e tal. Então não tem muito o que fazer, infelizmente. Eu achei até que ia ser mais rápido, viu? Eu, pelo menos, da vez que eu testei aqui, acho que deu
7, 8 minutos, sei lá. Alguma coisa assim. Ah, não, desculpa. Já foi, já. Desculpa. Tá, eu vou mostrar, gente. Mas é o seguinte, ele já acabou o random search aqui. Agora ele está fazendo o treinamento. Tanto que, ó, tá vendo que agora ele está 256 epochs aqui, né? Ou seja, agora ele já selecionou o melhor modelo e agora ele está treinando esse modelo de fato. Ó, ele disse que ó, o melhor modelo, ele ficou com 262 camadas na primeira camada, 262 neuros na terceira camada, 270 neuros na segunda camada, 226 neuros na primeira camada. Esse foi o melhor modelo que ele selecionou, e agora ele está fazendo aqui, ó, tanto que, ó, ele já está treinando o modelo final agora, já. Eu achei que estava demorando muito mesmo. Aí já está na 180 de 256 já. E você vê que a perda já, ela começou em mais de 1, né? Agora ela já está menos de 0,3, já está bem pequena já. Beleza, vamos deixar ela aí, ela vai acabar daqui a pouco. Leak, beleza, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar ela aqui. Pode ser? Que tem uma que mostra exatamente isso. Essa é a diferença aqui do hello pro leak hello, né? Essa é a diferença aqui, ó. Aqui tá até mais fácil de ver, na real, né? O leak, ele vai te dar um pouquinho de leak mesmo, que vai vazar um pouco, né? Vai passar um pouco do sinal negativo, tá vendo? É isso. Aqui, você tem aqui, explicando mais sobre as funções aqui. Gente, hello, é exatamente isso aqui, ó. É o que a gente está usando aqui, gente, o leak hello com alfa de 0.01x, né? Então, ou seja, o coeficiente angular aqui é apenas 1% do coeficiente daqui. Então, é exatamente essa função que a gente está usando aqui, ó, essa rosa, tá? Isso. Beleza. Então, tá aqui. Finalizou a sequência, aqui está o erro, né, quadrático médio na base de treino, aqui o erro quadrático médio na base de testes, aqui o nosso gráfico lá de correspondência, né, a voltagem, tensão média prevista contra a do banco de dados. Assim, você vê que ficou relativamente bom, né, a base de treino não ficou tão condensada, mas a base de teste ficou bem em cima. Lógico, sempre tem os outliers lá, que ele não consegue prever, mas até que ficou legal. Vai salvar aqui, e agora ele vai fazer o histograma, né, de erros, né, absolutos, ou seja, quanto que está errando o nosso modelo. Você vê que a maioria dos erros estão centrados aqui em mais um menos um, não está razoável, né? Lógico, sempre tem um ou outro outlier que vai preencher aqui essas camadas, mas você vê que treino e teste estão bem compatíveis, né? Distribuições não estão muito mais largas uma do que a outra, isso é bom, né? Se você tivesse uma distribuição muito estreita de treino e uma distribuição muito larga de teste, seria um sinal de overfit, que não está tendo aqui. Beleza. Acabou. Então, como que a gente pode comparar esses resultados com o do Random Forest? Podemos comparar absoluto aqui os erros, né? Os erros quadráticos médios, também podemos comparar os gráficos, né? Então, Lauro, vou comentar sobre os prints, né? Sabe o que acontece? Eu não uso print, eu normalmente uso os comandos verbose, né? Que vão indicar justamente quanto que as funções vão printar. Normalmente eu uso 0 em tudo. Se você quiser no seu código, você pode ir lá nos verbose e colocar 0 em tudo. Só que quando eu estou fazendo a aula aqui, se eu não tiver os prints, eu não sei onde eu estou. Então, por exemplo, toda essa parte aqui que ele fez, que ele ficou imprimindo aqui, ó, o treino de cada modelo, tá vendo? Isso aqui eu nunca vou ver no meu, tá? No meu, normalmente eu faço assim, ó. Eu vou entrar lá no supplement. Pegar exatamente onde é que está os verbos, tá? No search, por exemplo, você vai ter aqui um verbose aqui, ó. Esse verbose aqui passa para 0. E aí, quando eu for fazer esse processo, eu não vou ver nada, tá? Não vai ter print nenhum. Ele vai simplesmente parar
vai ficar lá o terminal parado, e aí dali alguns minutos ele vai indicar, olha, terminei aqui o treino dos modelos do search, e só vai dar o print do modelo final, que é aquele print que eu coloco sempre para saber que passei para a próxima função, né? Mas você pode sim tirar os prints, inclusive tem algumas mensagens de erro, de versão que já está antiga e tal, que o TensorFlow te dá de feedback, que você também pode colocar lá no começo um comando para tirar tudo. E aí você só fica com o essencial mesmo, tá? Então, beleza, deixa eu só limpar aqui e eu vou mostrar agora o que é que a gente gerou com isso, né? Então, obviamente que a gente gerou os plots, né? Então, aqui. Esse é um deles. E esse aqui é o outro. Então, podemos comparar depois lá com o modelo Random Forest, se a gente quiser. E, além disso, a gente gerou aqui esse arquivo. Vou fazer aqui, tá? Mais fácil para ver. A gente gerou esse arquivo aqui, ó, que é o banco de dados otimizado lá da busca, né? Só com os parâmetros de o número de neurons em cada camada. E aí, aqui, o banco de dados treinado. O que a gente poderia fazer? Poderia carregar esse modelo, que foi o da busca, e refazer o treinamento, mudando o número de épocas, ou poderia simplesmente carregar esse modelo já treinado e só fazer os gráficos, tá? Então, o código vai te dar isso aí, simplesmente você vai lá, comenta aquelas duas linhas e carrega ao invés de treinar, né? E tem um outro, basicamente é isso, né? Assim, a parte de treinamento e de obtenção, né, desses modelos com redes neurais. Agora a gente está no mesmo estágio que a gente estava lá com o Random Forest. O Random Forest a gente também tinha aquele modelo, eu já copiei ele para cá, que foi o modelo que a gente treinou lá no Random Forest, e a gente tem agora esse modelo que a gente treinou com redes neurais, né? A gente pode usar um código para compará-los e poder ver com base nos resultados, tá? O que eu separei aqui, que foi o que a gente conversou já tarde tratando, que é interessante. É um outro script. Deixa eu só comentar. Camilo, você não acha que talvez a gente pudesse dar um intervalo? E aí, Pode? 5 minutos. parte, né? Uhum. Pode ser, pode ser. Se tiver dúvida, acho que talvez eu vou parar aqui a gravação e a gente... Tá ótimo.